Fala, clã! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Helder Queiroz, estou no canal para mais um vídeo para falar sobre os investimentos, sobre as finanças. Nesse vídeo, eu vou falar sobre uma dúvida que muitos investidores iniciantes têm, que é sobre a diversificação da sua carteira. Em que investir em dado momento, o que não investir, o que comprar, o que não comprar. Basicamente, nós temos uma gama muito grande de opções para diversificar nossa carteira. E o que isso significa? Por que é importante eu ter uma estratégia de buscar a rentabilidade dos investimentos em segmentos diferentes, em opções diferentes, para que eu possa, de certa forma, controlar o risco e o retorno do meu investimento. Então é basicamente isso que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje e falar sobre algumas estratégias de alguns dos investidores que eu sigo para fazer os meus investimentos. Então fica comigo no vídeo e aprenda mais um pouco sobre a diversificação. Simbora, clã! Bom, o que significa diversificar? Como o nome propriamente já diz, significa não colocar todos os ovos em uma cesta. Esse ditado é bem novinho. Mas significa de você não colocar, concentrar demais o seu investimento em apenas um ativo. Isso pode trazer um risco muito grande para a sua carteira. Porque se esse ativo ele cair, sua carteira toda vai cair junto com ele. É basicamente, se eu invisto em um ativo apenas, eu tenho o risco de 100%. De uma desvalorização de 20%, por exemplo, ele vai cair 20% o único ativo que eu tenho. Mas se eu tiver uma carteira com mais ativos, esse percentual cai. O risco que eu vou ter não vai ser mais 100%. Vai ter um risco menor, porque eu tenho outros ativos que vão me dar uma robustez maior, uma resiliência maior ao mercado, para que eu possa suportar momentos de oscilação, variação no mercado. Quando um segmento, quando um ativo, quando a taxa de juros está alto e os fundos imobiliários estão em queda, eu vou e aplico na renda fixa ou aplico em segmentos de papel, fundos imobiliários de papel, porque eles são atrelados à inflação. E nos momentos que modifica isso, outros ativos da minha carteira, caiu a taxa, vai aumentar, por exemplo, o consumo, pode ser que outros ativos que eu tenha na minha carteira elevem o seu valor. Então é basicamente isso que acontece. Então, basicamente, os investidores, os grandes investidores, eles têm suas práticas atreladas à diversificação. E eles falam sobre isso. No YouTube você encontra, em livros, você consegue identificar essa diversificação desses investidores. E basicamente eu vou trazer alguns para vocês que eu aplico na minha carteira de investimentos. O primeiro é o do Thiago Nigro, né? O primo rico, acho que todo mundo conhece aqui, que é o método da Arca, que é basicamente dividir a carteira em 4 segmentos, em cada um com 25% do seu valor investido. 25% em um segmento de ativos, 25% em outro, 25% em outro, 25% em outro, formando 100%. Que basicamente são formados por essas letras, né? Que é o A de ações, você investir em ações, 25% do seu capital, ações brasileiras do nosso mercado. Depois, aplicar em real estate, que é basicamente em fundos imobiliários ou ativos imobiliários, 25% aqui no Brasil ou até mesmo em outro lugar. Depois nós temos o C, que é de caixa, na renda fixa, você aplicar 25% em um retorno seguro para você, para a sua carteira. E o outro A, que é ativos internacionais. Então, formando esse quarteto, que é ações, fundos imobiliários ou ativos imobiliários, nós temos caixa, que é a segurança, e temos ativos internacionais, que é o outro A. 25% em cada área dessa. Eu utilizo essa metodologia do Thiago, mas só que de forma diferente. Eu não invisto 25%. Eu tenho minha diversificação, como eu sou um investidor arrojado, também isso vai muito da questão do perfil do investidor. Se for um investidor que seja mais moderado, ele vai investir mais em renda fixa e pouco em renda variável. Eu já invisto mais em renda variável e menos em renda fixa. Então, isso também vai depender do perfil
do investidor. Então, basicamente, esse é o modelo do Tiago, que é a Arca. Eu faço também a segmentação. Basicamente, o meu está dividido também em 4 partes, né? Eu tenho renda fixa, eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários e tenho ativos atrelados a indicadores do exterior, que são os BDRs, tenho ETF e também tenho uma porcentagem de criptomoeda, que é bem pequenininha na minha carteira. Se não fosse grande, eu estava com dinheiro lá embaixo nesse momento. Mas é basicamente isso do Thiago Nigro, dividir em 4 segmentos. Temos outro, que é Luiz Bassi, que ele é o maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira, com mais de 4 bilhões de reais, e ele não investe em outra coisa a não ser ações. Então ele investe em ações preferencialmente, ou seja, ou indubitavelmente ele faz esse investimento em ações, não investe em outra coisa. Então basicamente ele vê as ações como algo melhor, como ele vem investindo, ele fala do Banco do Brasil, por exemplo, começou a comprar lá por 50 centavos a ação, né? Hoje está em 20 reais, mas ele começou há muito tempo, né? Mais de 30 anos investindo. Então, basicamente, ele vai investir nas ações. Mas também dentro da sua metodologia, ele também diversifica, investindo em empresas de segmentos perenes, empresas que não são de commodities, basicamente, que não são empresas que trabalham com bens que variam muito no mercado. São aquelas empresas que atuam em um segmento que de forma recorrente está entrando dinheiro no seu caixa. Que ele tem a metodologia do BEST, com 2 S's, né? Não só com um S. Que o B significa bancos, você investir dinheiro em bancos, banco público, privado, mas você tem uma parcela investida no banco. Investir em eletricidade, empresas de eletricidade, energia elétrica, né? Basicamente a gente paga todo mês a conta de energia, então recorrentemente ela recebe dinheiro. Temos saneamento, empresas de água, de esgoto e assim por diante. Também temos as seguradoras, empresas de seguros, também de recorrentemente estão a pessoa pagando a mensalidade do seu seguro. E tecnologia, que são empresas como a gente paga a fatura da TIM, da Oi, empresas de internet, basicamente, são essas empresas também que a gente paga as faturas, paga a mensalidade. Então, basicamente, ele diversifica seus ativos aplicando nessas empresas. E eu também utilizo a metodologia dele. Eu não utilizo em aplicando só em ações, mas nas minhas ações, que eu invisto nessa parcela do meu ativo, que é ações, eu também diversifico. Eu coloco empresas de banco, empresas de energia, de seguros, saneamento, tecnologia. Então, eu tenho essas empresas dentro do meu portfólio, da minha carteira de ações. Então, dentro daquele ativo que eu já diversifiquei com outros, eu também diversifico dentro desse próprio ativo de ações. Então, eu não invisto em apenas uma ação, eu diversifico com outras ações também, seguindo o BEST do Bassi também. Uma coisa que eu achei interessante foi um artigo que eu li recentemente falando sobre esse valor que você ganha com a diversificação. Quando você coloca o valor em um ativo e ele diminui o seu risco, que é basicamente esse binômio que nós temos. Temos também a liquidez, mas basicamente o risco e o retorno do ativo para a pessoa que trabalha com longo prazo, né? A gente que é investidor, que não é especulador, que a gente não quer retirar, a gente quer lucrar com o futuro, com a valorização dos ativos. Então tem essa dualidade, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, basicamente, eles são proporcionais. Então, quanto eu aumento o risco, eu aumento o retorno. Quando eu diminuo o risco, eu diminuo o retorno. Mas tem como eu pegar, basicamente, uma média, fazer um cálculo e chegar, diminuir o risco e eu ter um maior retorno? Eu achei um artigo que fala sobre isso, vou deixar até para vocês depois aqui na descrição, para que vocês possam acessar por vocês mesmos. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu achei interessante nesse artigo, falando sobre a questão da diversificação. Nós temos aqui esse artigo da revista da Universidade Metodista de Piracicaba, do Brasil, e o artigo ele é Fundo de Investimento Imobiliário, uma alternativa para a diversificação. Ele vai tratar, basicamente, como o título fala, sobre o Fundo de Investimento Imobiliário, né, que é os FIIs.
basicamente atrelando que não havia um estudo anteriormente falando sobre esse ganho na diversificação de fundos imobiliários, mas sim um estudo maior na academia falando sobre as ações. Então, basicamente, ele vai tratar sobre isso no seu estudo. Então, basicamente, vocês fazem a leitura depois do resumo, né? Ele fala aqui, foi analisado 65 fundos imobiliários e 64 ações. Basicamente, aqueles que compõem o IFIX e o que compõe o Ibovespa, né? Então, basicamente, nós temos, aqui eu vou passar, só para mostrar o que eu achei interessante, ele fala sobre também a teoria, sobre a diversificação, as carteiras foram analisadas, no segmento de 2 anos, basicamente, o desvio padrão do retorno, aqui é o do IFIX do período de 2013 a 2015. Então, dois anos, eles fizeram essa avaliação no retorno dos investimentos. Basicamente, aqui ele mostra os efeitos dessas carteiras. O que isso quer mostrar aqui, analisando para vocês? O painel dos fundos imobiliários. Ele mostra que quando você tem um ativo, o risco ele é de 100%. Basicamente, com um ativo, 100%. Quando você adquire já um segundo fundo imobiliário, já cai o risco para 80%. E assim por diante. Chegando aqui a uma queda muito acentuada, o sétimo fundo imobiliário, até o sétimo ativo. Depois, ele também vai caindo, aqui ele chega até mais quase 50, né? 60 e poucos relacionado a essa projeção dos fundos imobiliários. Ele passa dos 60 e no 7, basicamente ele baixou bastante o risco e o retorno também relacionado a esse ativo. Então aqui ele demonstra que basicamente o ideal você ter de 7 ativos até os 13 ativos aqui, ó, 13, 15 ativos, que você tem um ganho a cada um que é adicionado, um ativo que é adicionado a mais. Eu tinha um, adicionei o outro, caiu para 80. Aqui foi para 70. Aqui foi para 60. Aqui 60 e alguma coisa, e assim por diante, né? Foi descendo o risco. Então, basicamente, aqui atrela o número de ativos você tem que ter, tá aqui, nessa região, em fundos imobiliários. Então, isso vai demonstrando depois que você não tem. Quando vai adicionando, depois passa de 15, você vai adicionando um a mais, isso não faz muita diferença no seu risco. Ele não diminui tanto como os outros diminuíam. Então, a partir ali, até chegar em 40, você vê que não tem uma diferença muito grande. Então, é basicamente explicando que de 7 a 13 a 15 ativos é o ideal para você manter na sua carteira com os fundos imobiliários. Das ações, ele também segue isso. Você vê que ele diminui menos. Que é de 100, colocou 1, depois foi para 80, também na primeira. Depois, com 3, ele foi para 75, depois ele foi para 60, e aqui também, ó, do 7, ele houve essa queda muito acentuada, até aqui o 13, o 15. Depois, aqui para frente, ele vai diminuindo, mas também pouco. Então, basicamente, nesse artigo, eles exploraram isso, que o risco em relação à quantidade de ativos que você tem, quando chega em um nível, em uma quantidade, ele não vai diminuir muito. Ou seja, quando chega ali, ele vai diminuindo pouco em relação ao que você tem. Aqui embaixo, temos uma tabela que ele fica mostrando também acumulado, ó, com um ativo, o efeito acumulado, quando chega no 7 aqui, ó, e até 15, basicamente, depois aqui do 15, você vê como é bem baixo essa evolução. Até chegar em 40, você vê como é muito baixo. Então, é basicamente aqui até o 15, do 7, você diminui bastante, né? De 7 a 15, você tem um retorno muito bom. Basicamente também aqui nas ações. Quando você vê aqui ó, até o 12, basicamente, né? Que é aquele vai alternando. Ó. Mas quando chega aqui a partir do 15, também ele vai diminuir bastante. Ó. Evolução muito pequena, não sai da casa aqui ó, dos 60, 60, 400, 400, até chegar no 40 aqui embaixo. Então, você vê que um ganho muito pequeno. Então, aqui bastante situado também
De 7 a 13, a 12, você vê um ganho também desse risco. Já dos outros, não. E depois eles fizeram um efeito, né, composto por ações e fundos imobiliários, basicamente composta pelos dois. E teve um ganho adicional de 15%. Isso eles vão falar depois, lá no final, na conclusão. Então, quando você mesclou, quando você fez uma carteira composta por fundos e ações, ele teve um resultado adicional de 15%. Ou seja, você ganhou um pouco mais, um menos de risco, no caso, né? Diminuiu 15% o risco que você tinha sobre os seus ativos. Quando chega aqui até o 13, você vê, ele vai diminuindo. Também interessante esse artigo, aqui ele mostra também carteiras com ações, desvio padrão, e carteira de FIIs e ações, ele fica aqui no meio, né, entre FIIs e entre as ações. Então, basicamente, ele demonstra isso nesse artigo, achei bem interessante. Depois eu vou ver se eu consigo até atualizá-lo, pegado nos anos mais recorrentes. Mas é basicamente isso que tem nesse artigo. Eu vou deixar para vocês o link também na descrição. Esse artigo. Fundo de Investimento Imobiliário, alternativa para diversificação. Ricardo Goulart Serra, Arthur Vieira de Moraes, Luiz Paulo Lopes Vero. Então, vou deixar para vocês, aqui é o teu endereço, mas eu vou colocar na descrição para vocês tiverem acesso também a esse estudo que eu achei bacana. E aqui só mostrando para vocês como está a minha carteira atualmente. Como eu falei, eu diversifico também dentro dos meus ativos. Basicamente, eu busco 30% em ações, 30% em fundos imobiliários, 25% dentro da renda fixa e 7% aí no BDR, 3% em cripto e ETF 5%. Como a gente vai investindo em um e outro e tal, normalmente não fica batendo, como não está batendo aqui. Mas aqui demonstra basicamente, as ações está quase ali, os fundos imobiliários também, a renda parecido, BDR, ETF, criptomoeda. Então eu busco também isso. E também tem outro que é de Warren Buffett, que ele também investia de 5 a 6 empresas, no máximo 5% a 10% de sua carteira. Por exemplo, se eu investisse 10% da minha carteira em 5 ativos, eu ia ter 50% em 5 ativos. E o restante diluído em outros patrimônios. Era basicamente isso que ele fazia. E também ele falava muito, se você diversificar muito, pulverizar em várias empresas e você não conseguir acompanhar, você não ter conhecimento sobre aquele negócio, você tem que saber o que aquela empresa faz, como é que ela ganha dinheiro. Então você tem que acompanhar essas empresas. Se você tiver 100 empresas, 200, 300, fica muito difícil de você acompanhar por você só. Só se você tiver uma equipe para acompanhar cada empresa, tiver um escritório e assim por diante. Mas é basicamente você ter na sua carteira aqueles ativos que lhe dê segurança e você consiga acompanhar a evolução dele ao longo do tempo. Então, basicamente, a carteira ela é formada dependendo do perfil de cada um, dependendo dos objetivos de cada pessoa, mas tem essas metodologias aplicadas, tanto do Thiago Nigro, do Bassi, Warren Buffett, que você vai escolher. Eu escolhi misturar todas elas e fazer a minha própria. Então, basicamente, vai de cada um buscar isso. Então, resumindo novamente, nós temos uma metodologia que é a do Thiago Nigro, que é da Arca. Temos o do Bassi, que é o BEST. Temos essa que eu apresentei no artigo, que achei bem interessante, né? De 7 a 13 fundos imobiliários, de 7 a 13 ações, até 15 ali, ou misturar as duas para ter um ganho adicional de 15%. Colocar essa do Warren Buffett também, investir até 5 e 10% em 5 grandes empresas, 5, 6, e o resto você colocar em pequenas empresas, buscando a valorização, empresas que estejam descontadas no mercado, que ele gostava muito disso, empresas com desconto, com o seu P sobre VP baixo,
Então, basicamente é isso. Cada um vai buscar qual vai ser o seu melhor. O meu eu misturei. Eu uso a Arca, do Thiago Nigro, junto com o do Bassi, com o Best, do Bassi, junto com o do Warren Buffett. Basicamente, não investir mais de 10% em um ativo não corresponde na minha carteira, a não ser a renda fixa, que basicamente também está diversificado em várias aplicações em renda fixa, um com mais antigo que está indexado a um valor, o mais novo em outro valor indexado a Selic, ao IPCA. Então é basicamente isso, você buscar na sua carteira fazer essa movimentação, escolher no momento também qual o momento propício para ter aquele ativo ou ter outro ativo. Não está no momento de ter um fundo imobiliário, mas agora a taxa está alta, eu vou investir na renda fixa. Então você vai buscando essas formas de diversificar seu capital para satisfazer as suas necessidades. E aí, o que é que você acha? Você já tem diversificado a sua carteira? Você pensa em ficar, mas não entende os outros investimentos? Fala aí nos comentários qual é a sua dúvida, que a gente pode fazer um novo vídeo falando sobre isso. Então é isso, pessoal. Agradeço demais quem ficou até aqui no final do vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal para os próximos vídeos, quem não é inscrito ainda. É isso. Até mais. Valeu, clã.